E aí, irmãos, já vamos começando aí o nosso bate-papo carismático. Vamos esperar o pessoal indo chegando aí, dar um tempo pro pessoal indo entrando. Isso aí, irmãos. Quem for indo chegando, seja muito bem-vindo a mais um bate-papo carismático. Essa é a parte 2 do tema de temperamentos, né? Os 4 temperamentos. Sejam muito bem acolhidos aí, sejam muito bem-vindos. Cada um de vocês estão chegando. Boa noite, Milha. Tá dando pra me escutar certinho aí? Quem tá entrando, seja muito bem-vindo. Já já a gente tá começando o bate-papo carismático. A parte 2 tão esperada aí, pra gente ver sobre os temperamentos, né? Se você não assistiu a parte 1, não tem problema, porque o Emílio vai falar um pouquinho da parte 1 de novo, e aí depois a gente vai adentrar melhor na parte 2. Quem está chegando aí, seja muito bem-vindo, seja muito bem acolhido. A Tânia, tá a Marques e a Solange entrando, o Miller. Sejam muito bem-vindos, irmãos. Sejam muito bem-vindos todos. Sejam todos acolhidos. Vamos esperar o Emílio chegar. E aí a gente começa o Emílio aí. Deixa eu chamar ele. Seja muito bem-vinda, Kelly. Todos vocês. E E aí, aí, irmão? irmãozão? Boa noite. Bom demais? Boa Bom noite. demais, graças a Deus. E você? Também, graças a Deus, bom demais da conta. Então tá bom. Irmão, uma alegria aí estar de novo com você. Pra gente falar sobre esse tema aí que o pessoal gostou muito. Tá todo mundo muito ansioso de novo. Para a parte 2 sobre os temperamentos. Quem não assistiu a parte 1, Certo. pode assistir a parte 2 mesmo assim, porque dá para entender do mesmo jeito. O Emílio vai fazer um resumo aí. E vamos que vamos. Já podemos começar, né, irmão? Vamos lá. Boa noite, pessoal. Paz de Jesus para todos. É, O Gabriel falou uma coisa aí que eu queria reforçar aqui. Mesmo você que não participou da primeira live, você vai entender alguma coisa aqui. Claro que quem participou da primeira vai fazer mais sentido algumas coisas, né? Eu sugiro que você vá depois lá e assista no YouTube a introdução que a gente fez, que vocês vão entender melhor. E só fazendo uma consideração aqui, importante, é que eu até cheguei a comentar isso também na primeira parte. Esse assunto dos temperamentos, ele é muito amplo, sabe? Então a gente podia abordar ele é, adentrando a nossa vida espiritual, a nossa vida de oração, a vida de virtudes, a relação com os outros, a educação de pais e filhos, várias coisas, né? Só que aqui a gente está tratando em live, né? Se Deus quiser, a gente vai fazer ainda, como foi desejo de alguns de nós, aí, um encontro aí sobre os temperamentos para a gente poder aprofundar bastante. Então, pensando nisso, a gente fez uma introdução, né, na semana passada, e hoje, para ficar uma coisa assim bem mais clara, para ajudar a clarear a cabecinha de alguns aí que talvez estão em dúvida quanto ao seu temperamento. Então, eu vou falar assim, friamente das características, de algumas características dos temperamentos. Tá legal? E eu queria orientar também que é o Certíssimo. seguinte: alguns temperamentos, eles em algum momento eles vão parecer um pouquinho com os outros. Né? O pessoal tem uma certa confusão aí sobre o temperamento dele. Ah, eu tenho mais de um temperamento? Não, você tem um temperamento só, certo?
É porque tem uma questão que não dá tempo da gente abordar aqui também, que é uma live, que é o seguinte: dentro dos temperamentos, existe a questão de um aporte específico, existe uma predominância, né? A gente viu lá que os temperamentos, por exemplo, o sanguíneo, ele é aquela composição de umidade, né, e quentura. Então tem sanguíneo que é mais quente, tem sanguíneo que é mais úmido. Só que isso não vai ser assunto nosso aqui, não. A gente vai falar só das características, tá bom? Se você tiver também, queria orientar, pedir o Gabriel até para ajudar a gente nisso aí. Se você tiver alguma dúvida, né, você pode colocar aí, mas eu vou tentar responder mais no final. Por quê? Porque talvez no decorrer do que eu estiver falando aqui, você já vai se identificar. Então fica ligado aí nas características que eu vou dar de cada temperamento, que só nisso aí você já vai conseguir sacar. Se você tiver alguma dúvida quanto ao seu temperamento, né, eles parecem um pouquinho uns com os outros ali, mas tem aquilo que é específico deles, né? Então é só umas considerações iniciais aí para a gente aproveitar o melhor da live. Isso aí, irmãos. Então vamos para a parte 2 aí do tema temperamentos. Hoje o Emílio vai aprofundar mais nas características dos 4 temperamentos. E aí eu quero começar perguntando para o Emílio. Emílio, quais são as características do temperamento sanguíneo? Vamos começar pelo sanguíneo. Vamos lá, vamos do sanguíneo, cara. O sanguíneo, quem sabe que é sanguíneo aí, dá um tchauzinho aí. Sanguíneo gosta de dar um tchauzinho. Então quem for sanguíneo aí já põe uma carinha, põe um coraçãozinho aí pra gente saber. O sanguíneo, cara, tem uma coisa. Eu vou falar meu temperamento no final. Ô, Miller, se você tiver os dados da pesquisa do pessoal aí, eu quero ver o que o pessoal chutou mais, né? Quero saber o que o pessoal acha, qual que é o meu temperamento aí. Bom, vamos lá, o sanguíneo. O sanguíneo tem uma coisa que eu acho muito bacana no sanguíneo, que é o seguinte: as coisas encontram, assim, um caminho muito fácil pro coração do sanguíneo. O sanguíneo é uma pessoa que é muito coração, sabe? Ele é uma pessoa sanguínea, ela tem um excelente fluxo de conversa, sabe? Ela conversa muito bem, é um excelente contador de história. O sanguíneo, normalmente, ele tem um repertório de história interessante sempre. Sempre que você tem um sanguíneo no meio da galera dele, ele tem história, sabe? Ele sempre tem uma história para contar. E como ele é muito coração, ele conta essas histórias assim com coração mesmo, com drama, com intensidade, sabe? Ele não conta uma historinha assim de forma fria, não. Ele conta a história ali dentro da história, sabe? Se for engraçado, ele conta ali engraçado. Se for triste, ele entra naquela tristeza para contar ali. O sanguíneo é uma pessoa interessantíssima, né? Ele tende a conquistar as pessoas muito fácil, porque por essa questão de ser coração, ele é uma pessoa muito cordial, né? O sanguíneo, por exemplo, se ele está num ambiente, o sanguíneo está num ambiente, ele vê que alguém ali está excluído, sabe? Tá ali divertindo. Ele é uma pessoa divertida também, assim, tem uma certa diversão por natureza. Se ele está ali no meio do pessoal e ele vê que alguém não está incluso, ele inclui aquela pessoa, sabe? Se ele vê que alguém não está divertindo, que alguém não está participando, ele é um cara cordial demais. É muito bacana isso no sanguíneo. O sanguíneo tem outra coisa também que eu acho fantástica no sanguíneo, é que ele tem uma certa facilidade de ser compassivo com os outros, cara. Eu acho isso genial no sanguíneo, sabe? Ele consegue compartilhar da alegria e da tristeza da pessoa. Se você estiver conversando com alguém ali, né? Primeiro que ele dá toda a atenção à pessoa. Ele entra na história. Se a pessoa estiver contando uma coisa ali dele que é triste, o sanguíneo entra. O sanguíneo entra na história da pessoa, sabe? E ele compartilha, ele sente aquela tristeza junto com a pessoa, sabe? Ele sente e ele imediatamente quer falar, porque ele gosta de falar mesmo, e ele quer ajudar, ele quer se importar. Eu, particularmente, acho muito bom ter sanguíneo por perto nos momentos de dor, cara. São pessoas fantásticas no momento de dor. Ele quer a pessoa que dá um abraço, ela quer ajudar, ela quer te tirar da. Porque tá ali contigo, ele sente junto, né? Se for um sanguíneo amigo, cara, é muito bom nesses momentos. O sanguíneo é uma pessoa que ele consegue vencer muita situação difícil na vida, ele leva a vida um pouquinho mais leve, sabe? Para ele as coisas não são tão pesadas assim. Então, tem seus pontos bons, seus pontos negativos e pontos positivos disso aí, né? Mas a verdade é que muitas vezes o sanguíneo ajuda a gente nesse sentido, cara. Porque ele leva as coisas mais leves, não leva assim, as coisas tão a sério, né? Em alguns pontos isso é bom, em alguns pontos isso é ruim, né? Ele tende a ser ali o preferido das crianças, né? As crianças normalmente gostam do sanguíneo. E o sanguíneo gosta das crianças também, né? Muitas vezes ele é crianção demais também, né? Tem uma certa identificação ali, né?
definitivamente ele não gosta de ficar sozinho, né? Ele gosta de conviver, ele gosta de estar com os outros ali, ele gosta de conversar, ele gosta de envolver, né? Ele pode causar inveja naquelas pessoas que são mais quietinhas, né? Porque ele é muito turbulento também. Sanguíneo, em alguns momentos, ele é muito turbulento, ele é muito agitado, ele pode causar inveja, ele pode incomodar, né? Algumas pessoas com essa turbulência dele, falar. Em alguns momentos, né? Ele é muito bom, mas em alguns momentos ele não tem muito senso de importância do assunto, sabe? Então, assim, às vezes um assunto importante, tá ele ali fazendo uma piadinha, né? Tá ele ali e tal, todo jeitão o coração dele ali, então falta um pouquinho desse senso dele. Ele é uma pessoa, né? Que ele pode se irar muito fácil. Ele pode ficar nervoso, só que ele esquece rápido, entendeu? Ele é uma pessoa, depois a gente vai ver outros temperamentos aí, mas ele é uma pessoa que ele causa úlcera nos outros. Ele fica nervoso ali na hora, mas passou 10 minutos e tá tomando café com a pessoa junto ali, não tá nem aí. Talvez o outro tá lá se mordendo por causa do temperamento do outro, né? O sanguíneo ele esquece rapidinho. Aí tem uma vantagem muito grande, né? Porque ele não guarda as coisas, né? Perdeu a paciência aqui, passou um pouquinho, ele já amoleceu, passou um pouquinho, ele já tá de boa. Então ele não fica guardando as coisas no coração, né? O que é bom, mas assim, o que é importante também, às vezes, ele não guarda no coração, né? Ele não guarda as coisas ruins, mas às vezes o que tinha que guardar também, ele não guarda, não, né? Isso tudo nele é por causa de uma coisa que é o ponto que eu, particularmente, acho mais maravilhoso no sanguíneo. O sanguíneo ele tem uma facilidade que muita gente sofre por não ter essa facilidade de viver o hoje. O sanguíneo ele é uma pessoa agora. Ele está inteiro ali onde ele está, vivendo o que ele está vivendo. E isso é fantástico, sabe? Ele vive o momento. Eu já vou até assim, eu quero dar um nome de um personagem bíblico, poderia falar de Santos, como Padre Paulo, mas eu quero falar um personagem bíblico para cada temperamento para ajudar, né? O sanguíneo a gente tem a figura de Pedro, né? É esse Uhum. camarada que é muito do momento. Então, essa questão do sanguíneo de viver o hoje, de viver o momento, né? Seria perfeito se ele não fosse tão distraído, né? Ele é intenso, ele é inteiro aqui. Mas basta uma outra coisinha chamar a atenção, ele já é inteiro lá. Ele tá intenso É, aqui. Aí tem um outro negócio ali que desviou ele, pronto. Ele tava intenso aqui, só que agora ele tá intenso pra lá. Né? Então, assim, ele é um tanto distraído, né? Ele tem uma coisa legal no sanguíneo, que ele ama as pessoas muito rápido, sabe? Ele pega uma afeição, ele gostou ali, pronto. Ele, não, amigão, pô, cara, gente boa pra caramba, ele já fica doido. Mas esquece as pessoas rapidinho também. É exatamente por essa. Ele ama ali a pessoa no momento. Ele, pô, eu amo a pessoa aqui, né? Não é assim, né? No caso do temperamento, dessa tendência, né? A gente não olha isso como uma questão assim, de falsidade. É o jeito dele. Ele tá ali intenso, ele ama a pessoa. Pô, essa pessoa aqui é legal demais. Pessoa bacana demais. Né? Aí, passou, ele já tá intenso com outra coisa. Então, aquele amor ali já tá amando outra coisa, já tá né, se importando com outra coisa. É bem o sanguíneo. Ele tem uma dificuldade imensa de perseverar, o sanguíneo, tá? O sanguíneo ele é perito em começar as coisas e não terminar. Isso é bem o sanguíneo, né? É porque ele distrai mesmo, porque assim, era uma coisa importante ali na hora. O sanguíneo tem uma coisa também que ele é perito em fazer é o seguinte. Aí você vê a figura de Pedro, não sei. Ele é perito, às vezes, em se comprometer com uma coisa que ele não vai dar conta depois. É é. legal demais isso no sanguíneo, sabe? Porque ali na hora ele tá empolgado, ali na hora ele, pô, isso aqui é minha vida, isso aqui que eu quero, e não sei o quê, né? Só que depois lá na frente ele já quer outra coisa, então já aquilo ali já foi, entendeu? Aquilo ali ele se comprometeu, mas não deu conta porque tem outra coisa já chamando a atenção ali. E lembrando uma coisa, gente, só abrindo um parênteses aqui, a gente está falando de tendências, né? São coisas que o temperamento traz. Claro que uma pessoa madura ela consegue trabalhar isso tudo, ela consegue potencializar essas forças delas e trabalhar essas dificuldades, né? Vamos dizer assim, que o temperamento traz. Aham. O Emílio, deixa eu só colocar sanguíneo. Ah, mais um parênteses aqui, te cortando rapidinho. Eu tô lendo vai aqui lá. os comentários, viu? Eu vi o Alisson aqui pedindo um abraço, então mandar um abraço aí pro Alisson. Tô vendo o pessoal um marcando o outro aí. Eu tô lendo aqui, mas aí a gente vai dando segmento, vai lendo, uma hora da atenção, outra hora a gente continua. Manda abraço, irmão. Tá incrível. Cara, eu tenho muito amigo sanguíneo, eu amo esse sanguíneo, cara. Sanguíneos são uma delícia na vida da gente, né? Esse jeito vacaiar deles aí.
né? Antes me estressava muito, depois eu comecei a entender, esse estudo de temperamento me ajudou muito. Você pô, é a forma de funcionar da pessoa. E eu comecei a ver a beleza que é o sanguíneo também, sabe? O sanguíneo são uma delícia na vida da gente, né? Ele não liga muito para organização, não, sabe? O negócio dele ali é viver ali o agora mesmo, então não tem muita organização, tem uma certa dificuldade com o estudo, né? Por conta dessa dificuldade de perseverar e tal. Diferente de outros temperamentos, o sanguíneo ele não é nem muito prático, como um temperamento que a gente vai falar, e nem muito analítico. Então, assim, ele tende a decidir na empolgação. O sanguíneo é aquele cara que, rapaz, isso aqui é legal demais, vou comprar. Pá, comprou. Né? Ah, isso aqui que eu preciso. Né? Tá, depois nem precisa. Mas não sofre também, depois que esse negócio é inútil, ele não sofre com isso também não. Ele tá nem aí, comprei, não serviu pra nada, mas tá bom assim mesmo, entendeu? Sanguíneo, uma vantagem do sanguíneo pra ele mesmo é isso. O sanguíneo é aquele cara que tá bom assim mesmo, entendeu? Tá bom, vamos assim mesmo. Ele tem um certo otimismo dentro dele, né? Leva ele para frente, que empurra ele. Enfim, o sanguíneo é esse camarada, né? Ele é cordial, ele é eufórico, ele é vigoroso, ele é agitado, né? O sanguíneo é essa figuraça. Quem se descobriu sanguíneo aí, levanta a mão. Não, eu tenho uma galera de amigo meu assistindo aí que só que eu vi aqui agora de comentário, tem uns 4 ou 5 é sanguíneo. É. Você vê que sanguíneo toda hora é kkk, toda hora é bonequinho que tá rindo. Isso aí é o sanguíneo. O sanguíneo é essa figuraça. Meu irmãozão aí, o volante, o Paulo, diretamente de Esqueci da Cidade de São Paulo, irmão. Você tá aí com nós também, é sanguíneo também, essa figura. Esse é o sanguíneo. Esse aí é o nosso amigão sanguíneo. Incrível, irmão. Também é muito bonito. Muito bonito. E como você falou, demais, todos os temperamentos são bonitos, né? Cada um do seu jeito, todos são muito bonitos. Todos, cara, são lindos. Todos. Você vê que, assim, como é importante ter a presença dos 4 temperamentos, sabe? Em equipe de trabalho, em equipe de igreja, né? Igual a nossa aí nos grupos de oração. Então, como é bom você ter os 4, cara, porque ajuda demais. O que um ali tem uma dificuldade, o outro compensa, né? É bacana demais. Legal demais. Uhum. A gente já pode ir pro próximo? Bora pro próximo. Esse pessoal que tá em dúvida aí, ó, já tem um temperamento, normalmente é o que tá em dúvida. Já vocês vão saber qual que é. Bom, ô Emílio, então fala pro pessoal aí, fala pra gente quais são as características do temperamento colérico. O colérico. O colérico é uma figura bem interessante também. O colérico é o seguinte, o colérico é um temperamento de um sujeito que ele é decidido, ele é ardente, ele é prático, ele é independente demais, tá? E um tá com catiquinho teimoso também. Assim é o colérico. O colérico tem uma coisa legal nele, uma coisa bacana, que é o seguinte. O colérico é... A Maria de Asa já sacou aí, né, Miller? Colérico puro. O colérico, ele não precisa de muita coisa para ser estimulado, não, sabe? Ele não precisa de muita coisa para motivar ele, não. Pelo contrário, ele que costuma motivar o ambiente, sabe? Mesmo que o ambiente não tiver a oferecer muita coisa, ele entra ali, é ele que motiva, é ele que põe para frente, é ele que dá o gás no negócio. Ele é um sujeito que está sempre ali com plano, com ideia, com proposta, com solução, sempre. O colérico, ele tem isso demais. Ele tem sempre proposta, solução e tal. É um sujeito que tem uma firmeza inabalável, né? Ele não desanima muito fácil. É muito difícil um colérico desanimar, enquanto o sanguíneo, por exemplo, tem essa dificuldade de perseverança, né? O colérico, ele é o cara da perseverança. Ele é o cara que insiste, continua insistindo, né? Isso às vezes é bom, muitas vezes isso é bom, é um gás que ele tem, e às vezes é ruim, que às vezes até o que não era para estar insistindo, tá o cara lá insistindo porque ele é teimoso, né? Ele vai, o trem tá ali dando errado, e não, mas vai dar certo, e vai. Isso é algo do colérico. O colérico é um sujeito assim muito perspicaz, né? Ele pega as coisas muito rápido, e como ele pega as coisas muito rápido e ele é muito prático, então ele consegue tomar decisão boa e rápida, né? Essa perspicácia com essa praticidade dele dá a ele uma qualidade que ele consegue tomar decisão assim na hora de apuros. Até em um dos estudos, né? Um dos muitos estudos que eu fiz sobre os temperamentos aqui, diz que o temperamento colérico é bom, por exemplo, para aqueles médicos que trabalham com cirurgia, coisa melindrosa, que tem que tomar decisão rápida. E o colérico é bom para essas coisas, né? Ele toma decisão muito fácil, né? Mas toma decisão para ele e para os outros também, né? Ele decide para ele e decide para a galera também. Ó, gente, é isso aqui, é isso, né?
E você discordar dele dá um trabalho danado, né? Não é muito fácil você discordar do colérico, não, né? O colérico é um sujeito que a gente pode falar, né? Uma frase que o pessoal gosta de falar, líder nato. É o colérico. O colérico tem uma tendência para liderança muito grande. Tanto os bons líderes, né, como os piores ditadores aí, normalmente são coléricos. Vai depender do padrão moral da pessoa. O sujeito, né, porque o colérico ele tem muita energia. Ele tem muita energia, tem muita força para ir para continuar. Se ele tiver um padrão moral legal, ele vai usar isso pro bem legal. Se ele não tiver um padrão moral muito legal, ele vai ter essa força para coisa ruim, né? E aí dá muita lenha, né? Muitos coléricos já fizeram grande besteira no mundo aí também. Ele é bom líder, né? Bom para liderar, como eu falei. Até os líderes ruins, até os líderes que foram ruins, assim que eu falo, não ruim no exercício da liderança. Até os líderes que fizeram coisas ruins, eles são bons líderes. Eles conseguem motivar, influenciar, pôr a turma para frente, né? Ele é bom na liderança, para fazer coisa boa ou ruim. E o legal do colérico é o seguinte, ele é bom líder e ele gosta de liderança, entendeu? Quer deixar um colérico feliz? Dá liderança para ele, né? Quantos aí líder de turma é colérico doidado aí, que eles gostam mesmo, eles se oferecem mesmo. Não, deixa comigo que eu assumo, né? O colérico tem uma coisa bacana também, que ele não corre muito de adversidade, né? O colérico, diante das adversidades, ele ganha até mais força, tá? Diante da dificuldade ali. Por quê? Porque o colérico tem uma coisa, ele é movido a desafio. O colérico é movido a desafio. Você dá um desafio para ele, ele fica feliz. Então, assim, diante da adversidade, que às vezes o desafio é muito grande, parece que dá mais força para ele ainda, tá? E aí tem uma dificuldade do colérico, por exemplo, que é lidar com os outros temperamentos. Porque o colérico, ele tende, às vezes, a achar que todo mundo é colérico também. Todo mundo é assim. Então ele quer enfiar desafios, sabe? Para algumas pessoas é bom, para alguns temperamentos é até bom você fazer isso, você estimula, você põe para frente. Mas nem todo mundo é assim. O colérico quer desafio, quer influenciar. Às vezes a pessoa, coitada, não está no mesmo ritmo que ele, não está na mesma vibe que ele. Aí é sofrimento para os dois, né, quando isso acontece. Ele tem uma vantagem muito grande do colérico também, que é o seguinte, ele não liga muito porque os outros vão pensar. Ele é um cara que não tá nem aí. O pessoal vai falar de mim. O pessoal não concordou. Aí azar, não tá nem aí. Ele quer cumprir o negócio. Ele quer fazer o que tem que ser feito. Isso é muito bom e isso é muito ruim, porque realmente em alguns momentos ele não liga porque os outros vão pensar, né? Isso no ponto bom e no ponto ruim. O povo pensa diferente. Azar, isso aqui que é o certo. Vocês estão doidos de querer fazer outra coisa? É isso aqui que tem que fazer. Então, sim. É um ponto que é bom e que é ruim também. O colérico ele tem uma dificuldade muito grande. Diferente do sanguíneo. Sanguíneo. É só o sanguíneo que tem essa característica muito forte. O colérico ele não se compadece dos outros muito fácil, não. Até por essa característica, você vê como é que é interessante os temperamentos, gente. Os temperamentos eles trazem em si algumas coisas, algumas forças, que essa mesma força, dependendo da maturidade, da personalidade da pessoa, ela pode ajudar e pode atrapalhar, né? A mesma situação ali. Então, o que acontece? Como o colérico ele é muito forte de propósito, né? Tem essa firmeza inabalável, quando uma pessoa vem falar um problema para ele, por exemplo, ele olha para a pessoa e fala assim, pô, mas por isso aí que você está triste? Né? Nem sempre ele fala. Se ele for uma pessoa madura, ele até vai ver dessa forma, mas ele vai se esforçar para compadecer do outro, né? Ele vai se esforçar. Se ele for uma pessoa madura, se for um cristão ali bem formado, ele... Mas na verdade, a cabeça dele tá assim. A pessoa tá lá falando problema, tá ele assim, nossa, é isso aí que é teu problema? Tá sofrendo cada dia? Que bobagem. É só isso que você tá reclamando? Isso aí é como é foda do mundo. Isso aqui pronto, acabou. Porque ele é prático. Ele é direto, o colérico, né? Então ele olha a situação é isso aqui. Pronto, isso aqui resolve, acabou. Pronto. Só que os outros temperamentos, né? Eles funcionam diferente. Todos os quatro funcionam diferente. Então você não consegue conversar com todo mundo da mesma forma. Se você é colérico e está conversando com outro colérico, beleza. Você der isso para ele, você salvou ele. Isso aqui é só você fazer isso e acabou. Pronto, resolveu o problema. Agora, se você estiver lidando com outros temperamentos, né? Se estiver lidando com o sanguíneo, você tem que entender o sanguíneo. O sanguíneo, por exemplo, se você estiver triste ali, você não adianta o colérico querer ficar dando solução para ele, não, porque ele vai te ouvir ali, já ele mudou, ele não precisa de solução. Você mudou de ambiente, pronto, já tá melhor. Ele já parou de chorar. Ele tá triste ali. Você levou ele para bater um papo, comer uma pizza, acabou. O sanguíneo tá bem. Tá tranquilo. Não, os coléricos têm essa gana. Não, é solução, é ideia, é proposta, ele quer resolver.
né? Então, assim, a mesma coisa traz uma dificuldade para ele, que ele tem essa dificuldade de se compadecer, de entrar no sofrimento do outro, de entrar no clima do outro, né? Como ele é muito prático, ele é um sujeito que não é muito voltado para essas coisas de arte, né? O colega não tem, vai mostrar um quadro, uma poesia para o colega, é bobagem, né? Bobagem. Ele é utilitário, é estranho. Uhum. Esse trem é útil. Se não é, para ele não serve muito, né? E por ele ser muito prático, o colega tem uma dificuldade, que um outro temperamento aqui tem como ponto forte. Ele tem uma dificuldade de analisar as coisas. Como eu falei, ele pensa rápido, ele é perspicaz, ele pensa rápido, só que como o colérico não gosta muito de detalhe, ele gosta de meta grande, ele gosta de coisa difícil, né? Ele gosta de coisa complicada. Como ele é assim, ele não consegue ver muitos problemas no caminho. Então ele tem a ideia ali, ele tem a meta, não sei o quê, só que tem uma vantagem também, ele não tá nem pro problema não, ele atropela, né? Em vez dele falar assim, poxa, eu errei, devia ter pensado melhor, ele fala, tô nem aí, vambora, vamos com o problema mesmo, vai com tudo, vai igual um trator, né, atropelando. A partir do momento que ele tem uma meta na frente, acabou, meu filho. O bicho vai igual um trator mesmo, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, né? Ele é intenso como sanguíneo, né? Igual eu falei, o sanguíneo ele é muito coração, ele é muito intenso. Como o colérico também tem essa quentura que eu falei na introdução passada, ele tem isso em comum com o sanguíneo, então os dois são expansivos, os dois são de expressar, os dois são de falar e tal. Como o colérico também tem, só que ele tem uma vantagem em relação. O sanguíneo ele é expressivo, sim, tal, tal, tal. Mas assim, igual eu falei, meio sem. Ali do momento. O colérico não. O colérico ele é expressivo, com objetivo e organizado, né? Então a intensidade dele é diferente, é uma intensidade mais organizada, com propósito, um pouquinho diferente do sanguíneo, né? Ele tende a ser extrovertido também, por essa questão da quentura, então os coléricos também tendem a ser mais extrovertidos, né? Tendem a gostar um pouquinho mais de falar também, né? Só que o sanguíneo gosta de falar para. O sanguíneo gosta de falar para relacionar. O sanguíneo ele quer falar para relacionar, para estar ali com a galera. O colérico quer falar para resolver, para dar solução, para dar ideia, né? Essa é a diferença dos dois, né? Cada um gosta de falar ao seu modo. O colérico, cara, ele tem uma dificuldade muito grande. Se o colérico não for, por exemplo, cristão, talvez seja o temperamento com maior dificuldade de converter. Porque é difícil argumentar com o colérico. É difícil convencer. Se o colérico tiver um negócio na cabeça, você vê, né, Paulo, que seria o exemplo. Né? A gente teve aqui Pedro, que é o sanguíneo, e a gente tem Paulo aqui, que é o colérico. Deus teve que dar uma cambota em Paulo para mudar ele lá, né? Uma voz falar com ele. Não, Paulo é colérico, então ele põe um trem na cabeça, pá, igual um trator. E aí tá a vantagem, né, de um colérico. O colérico tem essa dificuldade. Ele tem essa dificuldade de compadecer, tem essa dificuldade de abrir o coração, né? Tem porque não dá muita ideia para essas coisas e tal. Mas quando um colérico abre o coração para Deus, o sujeito vira uma bomba também, né? As possibilidades dele, você vê Paulo de evangelizar, são incontáveis, né? Um camarada desse que consegue ficar dócil a Deus, e isso dá trabalho pro colérico. O colérico ele não fica dócil de uma hora pra outra, não. Deus tem que bater naquela pedra aqui, coração dele ali, né? Até ele ficar dócil. Uhum. Mas se ele chegar nesse ponto, rapaz, vira uma bomba na mão de Deus. Vira uma bomba, porque a energia que ele tem, a determinação, quando usada para Deus, é uma coisa fantástica, né? Vai embora, vai longe. Então, essas são algumas características do nosso amigão aí, o colérico. O colérico, muito bonito também. O pessoal fala que o Miller é o colérico aqui. O biotipo Por do quê, né? colérico aí, Miller. Por que será, né? Foi o nome mais dito aqui pro colérico. Ótimo, muito bonito também. Também é muito importante ter um colérico por perto. Vamos passar agora pro melancólico. Vamos falar sobre as características do melancólico, irmão. Vamos embora. Temperamento melancólico. O temperamento melancólico, pessoal, ele é um temperamento riquíssimo, cara. É um temperamento profundo demais, né? E por isso mesmo complicado também, né? Como eu já disse aqui algumas vezes, né? A mesma força que tem ali, às vezes traz uma coisa boa, pode trazer uma coisa complicada também. Então, o melancólico, ele é rico demais mesmo. Um temperamento profundo. Uma boa parte dos gênios da humanidade são melancólicos. Né? O melancólico ele tem essa tendência à genialidade, é uma coisa fantástica. Ele é um temperamento assim muito analítico e perfeccionista e muito profundo. Né? O sujeito melancólico ele tem uma tendência muito grande de vida interior. Uma coisa que eu acho bacana, né, no melancólico é a consistência da pessoa.
O melancólico ele é muito consistente. Por ele ser analítico, tipo assim, o melancólico ele consegue te falar direitinho. Se ele entrou no relacionamento, né, ele sabe te falar porque ele está naquele relacionamento. Ele tem todos os motivos para estar ali. Se ele não tiver, ele nem entra. Se ele analisou e não tiver o motivo, ele nem entra no relacionamento. Ele consegue falar, olha, eu estou no relacionamento por causa disso, 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 disso. Ah, eu estou na igreja por causa disso, disso, disso. Eu estou na fé por causa disso, disso, disso. Eu estou num grupo, ele consegue, ele tem uma consistência fantástica, né? Ele é muito fiel, provavelmente é o temperamento mais fiel mesmo, é o melancólico, né? Assim, diferente do sanguíneo, o sanguíneo tem uma facilidade de fazer amigo fantástica, né? Igual eu falei, faz amigo de todo mundo, mas já já é amigo de outro, tal, tal. O melancólico, ele não é muito assim, não, né? Ele é até mais na dele, ele não é muito de ficar em evidência e tal. Só que quando o melancólico vira amigo, cara, é amigo pra vida inteira, sabe? É fiel, é digno de confiança. É uma coisa extraordinária essa característica do melancólico, né? Como ele é muito analítico e muito de vida interior, muito de profundidade, né? Ele tende a enxergar melhor os problemas. Que o colérico não vê, né? Porque ele mirou ali o negócio e foi embora, então não parou para ficar analisando. Então o colérico não consegue ver problema. O sanguíneo não consegue ver nada. O sanguíneo consegue ver só ali na hora. Ele não vê problema, é nada. Então, o melancólico vê, porque ele analisa, ele vê os problemas, ele consegue detectar, né? Só que assim, às vezes ele tende a ver problema demais da conta também. O que leva ele a um sofrimento muito grande. Como ele analisa muito, ele vai analisando, nossa, é problema, é problema, é problema, é problema. Então, assim, como ele não tem, ele analisa bem, mas como ele não tem aquela gana do colérico, né, aquela força do colérico, por exemplo, ele tende a desanimar muito fácil dos projetos. Né? Como o melancólico analisa muito, ele tende a se analisar muito também. Então ele analisa muito os problemas, sabe, dele, as limitações dele, então isso faz ele desanimar de muita coisa. Que ele seria capaz, você que é melancólico, ele sabe que você é capaz de fazer muita coisa, que você está desanimado, que você não acha que você dá conta, né? Você dá conta sim, é que você está preso demais nos problemas, você está olhando muito para o que vai dar errado, isso aqui pode dar errado. Como ele vê tudo, né? Ele tende a ver tudo que vai dar errado e isso desanima ele. Mas ele é capaz, ele é muito capaz, o melancólico. E tem até uma coisa interessante, ele sofre muito porque ele tem a tendência, né? Não é o que a gente vai falar aqui, mas dentro das 7 faculdades da alma ali, que é uma coisa interessante para falar de temperamento, existem as duas ali dos apetites, mas não vou aprofundar isso aqui. Mas uma delas ali que o melancólico e o colérico têm em comum é o apetite irascível. Eles miram coisas maiores, eles miram coisas grandes, sabe? O colérico e o melancólico, enquanto o sanguíneo e o fleumático fixam mais nas coisas daqui, naquilo que está mais ali, o melancólico e o colérico eles tendem a olhar coisas grandes, né? Então, assim, como ele deseja coisas grandes, mas ele vê muito problema, coitado, às vezes ele tende a desanimar. O melancólico, ele tem uma sensibilidade emocional muito profunda, né? O pessoal fala que o melancólico aí tem certa razão e ao mesmo tempo não tem, né? Eu acho injusto rotular. Igual eu falei, rotular, a gente tem que ouvir isso tudo aqui e saber que são tendências que a gente vai trabalhar. A gente pode rotular. Então tem gente que fala que o melancólico, a própria palavra já supõe um pouquinho disso, né, que é triste e tal, mas não é bem isso. Depende da forma como ele trata. Depende de como ele consegue tratar essas coisas dele. Então ele tem uma sensibilidade emocional muito profunda, né? Só que é o seguinte, o sanguíneo também ele tem uma certa carga de emoção. Só que o sanguíneo tá ali, emoção, tal, passou, tal. O melancólico não, ele tem uma emoção profunda e ele fica analisando aquele negócio. Então, assim, os sentimentos, eles permanecem no melancólico, tá? A coisa fica nele, a coisa revive nele ali. Não é igual o sanguíneo que bateu, acabou, foi, pronto, é outra coisa agora. Não, melancólico não. Melancólico chegou nele o negócio, a coisa fica, a coisa, né? Se o pessoal lembrar aí da introdução semana passada, ele é terra. Então ele é aquela coisa que fica, aquela coisa que marca, aquela coisa que é profunda, né? Assim que funciona o melancólico. E assim, o colérico também tem essa tendência junto com o melancólico. Os dois estão do lado da secura, né? Se vocês verem aquele desenhozinho lá que estava no story, né? Tem o quente, frio, úmido e seco. Então o melancólico e o colérico eles têm isso em comum, que é a questão da secura. Só que no colérico, essa secura faz ele pegar esses sentimentos e expandir. Por isso que o colérico ele tem uma tendência a ficar mais irado, a ficar mais nervoso, a estressar. Já o melancólico vai em outro caminho. O melancólico ele tem ele guarda os sentimentos, mas coitado, ele tende aí às vezes, coitado do colérico também, né? Que estoura, que é irado. Mas o melancólico ele tende a ir para profundidade com isso, né? Então nele, por isso que nele acaba se manifestando alguma coisa de tristeza.
Ele olha muito para dentro, os sentimentos estão lá. Às vezes uma coisa que aconteceu lá não sei onde, sabe? Aquilo faz ele reviver o sentimento. Isso é bonito, gente. Parece coisa ruim, mas isso é para coisa boa também. O melancólico, ele revive o sentimento, é uma coisa fantástica, né? Então a memória dele é uma memória afetiva. Olha que coisa linda. Então, assim, uma coisa boa também que ele viveu, ele consegue reviver aquilo ali, consegue trazer aquilo, né? Depende de como ele trabalha, né? De como ele trabalha isso no interior dele. O melancólico, bem diferente do sanguíneo e do colérico, ele não gosta de ficar muito em evidência, né? Ele fica mais na dele, tal, tal, tal. Tem uma coisa legal do melancólico também, né? Eu convivo com pessoas melancólicas, convivo bem próximo com uma pessoa melancólica, eu acho fantástico. É que o melancólico é o seguinte, ele não é muito ficar dando palpite, não. Tá? O melancólico não é muito ficar opinando, ficava. Mas, se você consultar o melancólico, fala, fulano, fala aí. E na hora que o melancólico fala, o que ele fala tem consistência. O que ele fala é profundo, tá? O sanguíneo, às vezes, tem umas palavras certeiras, uma sacada legal ali, mas é uma coisa ali da hora ali, tal, 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 né? Tal, tal, beleza. O colérico tem aquela praticidade. Mas o melancólico nunca fala, nunca se expõe. Mas quando ele fala, se ele resolver falar, se ele não tiver pensado, ele não vai querer nem falar no assunto. Mas se ele se dispõe a falar, significa que ele pensou, repensou, pensou de novo, ruminou aquele negócio, e aí vem aquela coisa consistente. É bacana demais. É lindo isso do melancólico, né? Como ele vive muito para dentro, o melancólico tem um sofrimento muito específico dele, coitado, que é o seguinte: ele se sente ofendido muito fácil. Como ele vive muito para dentro, ele pode ter uma tendência, se ele não cuidar, se o melancólico não se cuidar, ele olha muito para dentro e tende a viver ali um certo, coitado, é um egocentrismo, sabe? Ele olha para ele ali, o mundo é ele. Isso pode trazer uma timidez para ele, porque ele acha que todo mundo está olhando para ele. Então o melancólico é aquela pessoa seguinte, né? Qualquer temperamento pode passar por isso, mas é mais comum no melancólico. O melancólico tá parado ali, tem duas pessoas cochichando ali e fala, pô, tá falando de mim. Estão falando de mim. Estão falando, porque ele acha que as coisas se referem muito a ele, sabe? Como ele é muito profundo, Uhum. como ele é muito dentro dele. Então, ele vê os outros conversando, pô, é de mim, tá falando de mim isso aí. Só pode ser de mim, tal, não tem como. Ele sofre muito, coitado, com isso aí. Os problemas, olha que coisa interessante do melancólico, coitado. Ele é uma pessoa, igual eu falei, profunda, uma pessoa que analisa, então é uma pessoa que tem uma consistência muito grande. Só que os problemas para o melancólico pesam mais do que o objetivo a ser alcançado, tá? Diferente do colérico, é o contrário disso. O colérico, ele olha para uma meta e ele não tá nem aí, ele vai atropelando tudo, né? Fazendo certo, fazendo errado, mas ele não tá nem aí, vai embora. O melancólico é o contrário. O melancólico, ele tem uma meta grande, como a do colérico, ele gosta de coisas grandes, tanto que profundos santos foram melancólicos, né? São João da Cruz, melancólico. Eu falei do personagem bíblico, né? No caso do melancólico, aí nós temos o evangelista São João. Olha o que produziu esse camarada. Olha o evangelho de São João, que diferença que é. Ele não é o sinótico, ele é diferente dos outros três. Né? Olha as cartas, olha o Apocalipse, é tudo muito profundo, cara. É tudo muito bacana. Mas o que acontece? O melancólico, ele tende a olhar para a meta pode ser grande, mas os problemas pesam mais. E aí, se ele não conseguir controlar isso nele, né, se ele não conseguir se ajustar, ele tende a ficar parado ali nos problemas, porque pesa com uma lente de aumento para ele. Né? Se ele já Uhum. tivesse sido decepcionado, então, se nesse assunto ele tivesse sido decepcionado, aí acabou. Ele tem certeza que vai dar errado. Ele se empenhou numa coisa e deu errado lá atrás, acabou, vai dar errado. Vai dar errado, porque, Nó. coitado. Né? Aí não caminha. Então, isso vem de uma certa insegurança também que ele traz. Né? Ele tem uma certa insegurança para tomar decisão. O melancólico também, ele é perfeccionista nos relacionamentos. Viu, os melancólicos, aí, quem já se identificou melancólico, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Toma muito cuidado com isso. Porque às vezes o melancólico, ele olha pra pessoa no relacionamento e ele projeta a pessoa muito bem. Nossa, uma pessoa é assim, 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 tal, tal. Como ele é perfeccionista, às vezes a pessoa dá 90% dela. Mas esses 10% que a pessoa não oferece, o melancólico se fixa nisso e pronto. Ah, não serve pra mim. Não é boa pra mim, né? Então, o melancólico, nesse sentido, né? Não estou falando aqui dos elementos estéticos, de beleza, não sei o quê, ele tende a ficar mais sozinho do que os outros, porque é difícil, às vezes, achar alguém que é bom o suficiente para ele, né? Alguém que se enquadra ali, né, coitado? Ele quer isso, mas falta isso. Então, fulano tem isso, mas falta isso. Então, ele tem um problema com isso aí. Ele parece por fora, muitas vezes, muito sossegado, né? Mas por dentro ele é um turbilhão, coitado, né? E às vezes as pessoas não sabem. Por fora ele parece calmo, centrado.
tranquilo, porque ele não expressa, ele não é como o sanguíneo colérico de expressar, de falar, o sanguíneo chora, o sanguíneo tem vontade de chorar e chora. Se estiver assistindo essa live e quiser chorar, e chora. Põe carinha de choro aí, o sanguíneo é assim. É o colérico expressa também. O melancólico não. O melancólico, coitado, tá lá que dentro dele lá e ele por fora, né? Tranquilinho, mas sofre bastante, né? E o melancólico, ele precisa de uma certa. Ele tem essa necessidade. Ele sente necessidade de ordem, né? Ele tem necessidade de organização, de estabilidade. Quando você tira o melancólico na vida dele, qualquer coisa, na situação financeira, situação afetiva, qualquer coisa. Você tirou ele da estabilidade, coitado, ele fica desorientado, ele fica incomodado, ele gosta de segurança. É porque a terra, ele é aquele elemento terra, então ele gosta de permanecer, ele gosta de ficar. Aí ele encontrou uma coisa ali que dá certo, beleza, ele vai tender a ficar ali, né? Ele vai ficar copiando muita moda, não, ele fica ali. Enfim, um melancólico maduro, gente, é uma graça imensa. O melancólico maduro é uma consistência, é uma fidelidade, é uma análise profunda das coisas, cara, é fantástico. O melancólico de fato é um temperamento assim muito rico, né? Ao contrário do que o pessoal pensa, que é o mais triste, né? Eu vejo o popular, gente que faz aí teste na internet, né? Cuidado com esses testes na internet, que dá tudo errado o temperamento. O temperamento é algo muito mais profundo que esses testes de internet. Então, muita gente rotulou o melancólico. Melancólico é triste, melancólico é demais, cara. Melancólico é profundo, melancólico é análise, é rico demais o temperamento melancólico, cheio de possibilidades, né? Esse é o nosso amigo melancólico. Ótimo. Assim como tudo que Deus criou é maravilhoso também, né, irmão? Exatamente. Ela falou tudo. Falou tudo. Aí, irmãos, vamos agora falar das características do quarto temperamento, que é o fleumático. Quarto, mas não tem ordem nenhuma, não. A gente tá em uma ordem meio aleatória É, aí, não tem importância nenhuma essa ordem. exatamente. Exatamente. Tem curso que o pessoal começa a falar dos coléricos só por um motivo, porque os coléricos eles ficam mais desesperados para saber o que é do que os outros. Então o pessoal começa do colérico e já alivia eles e pronto, né? É. Bom, fleumático é o seguinte. O fleumático ele é um sujeito calmo, bem equilibrado, né? Ao meu filhadinho Miguel aí, Deus abençoe, filho. Bem-vindo. O fleumático ele é calmo, ele é bem equilibrado e é um sujeito despreocupado. Às vezes até demais da conta, né? Mas é o estilo do fleumático, né? O fleumático tem uma coisa que eu acho legal nele, que é o seguinte: o fleumático raramente esse cara explode. Raramente você vai ver um fleumático explodindo. Ele vê que é calmo, que é centradinho, que é bem aquele. Raramente ele explode em raiva ou em riso, né? Não é só em. Não tô falando de explodir só de estresse, não. Então, o fleumático, assim, ele tem né, o drive emocional né? Tô falando de um jeito para entender aqui, viu, gente? Pra falar mais popular. O drive emocional do fleumático, ele é mais assim, é equilibrado. Ele não fica alterando muito, é igual o sanguíneo, tá ali, tô felizão, tô triste, não sei o quê. Não. O fleumático, ele é ali de boa, né? Ele tá ali, ele não se afeta muito com as coisas, né? Então, assim, tanto pra tristeza, quanto pra raiva, quanto pra alegria, ele não tende a ir muito nível. Não, pra você estressar um fleumático, você tem que ser muito chato, você tem que ser muito provocante mesmo, porque ele não estressa. Ele tá ali, ele leva na boa, sabe? Ele não esquenta muito a cabeça, ele é preocupado. O que, como eu já disse em todos os temperamentos, traz umas coisas boas e traz umas coisas complicadas, né? Esse fato dele não ligar é bom, que ele não se afeta, né? Que ele não fica sofrendo. Mas em compensação, quando você precisa de uma ação nele também, você não costuma ter também, não. Né? Que ele não tem muita ação, é um sujeito que não tem muita iniciativa, né? O fleumático tem uma coisa interessante dele também, né? Que apesar dele ser lá do frio, como melancólico, né? Aquela parte de baixo lá do quadrante, ele gosta de convívio social. Ele gosta de convívio social. O fleumático é uma pessoa que ele tem um humor assim diferenciado, né? O sanguíneo é aquele cara piadista, conta história, e não sei o quê, né? O colérico tem um tanto disso também. O fleumático é diferente. O fleumático é aquela pessoa que ele conta uma piada ali diferente, uma sacada que ninguém teve, faz todo mundo rir e ele não dá uma gargalhada, sabe? Ele só fica com um sorrisinho assim, meio ele tem um sorrisinho meio que às vezes as pessoas gostam que faz raiva no, sabe? Ele tem um sorrisinho que às vezes irrita ali. Né? Quando um fleumático não é um sujeito de Deus, sim, não é um sujeito maduro, o cara é um perigo, véio, porque ele assim, ele tem uma capacidade também diferenciada do fleumático nessa questão do humor, de rir dos outros. Né? Até na questão de temperamento, por exemplo.
Se ele vê um sanguíneo ali, ele vai zoar a futilidade do sanguíneo, sabe? Ele vai zoar ele, isso aí não é nada não, isso aí, tal. Se um melancólico, coitado, chegar ali, né, com as tristezas dele ali, o fleumático vai pegar aquilo e vai dar uma ridicularizada nele, né? Se ele vê um colérico ali, todo empolgado, cheio de plano, cheio de gás, o fleumático é especialista em jogar balde de água fria em colérico, né? Tá lá o colérico, nós vamos, fleumático, não, mas não vamos não. Ele joga, ele consegue abaixar, né? E sempre com aquele sorrisinho. Né? Ele é o camarada que ele consegue estressar os outros e manter calmo. E deixa os outros mais raiva ainda, né? Ele tira a pessoa, se ele não for bem orientado, ele tira a pessoa do prumo dela, né? Ele tira ali a pessoa, os coléricos principalmente, ele deixa o cara estourando lá, e ele tá ali centradinho, né? Porque ele não se afetou, ele não entrou. Mas, tô falando isso aqui, mas geralmente, né, isso aí vai depender do padrão moral, vai depender da personalidade, vai depender da fé da pessoa e tal. Mas, no geral, os fleumáticos são pessoas simpáticas e de bom coração. Tá? Normalmente, o geral é isso. Eu tenho também muitos amigos. Eu tenho amigos de todo temperamento, é gostoso você ver isso. Né? Tem pessoas que convivem que são fleumáticos, normalmente ele é simpático e de bom coração. O fleumático, tem uma coisa legal dele também, que é o seguinte: a vida para ele, a vida para o fleumático, olha essa frase, hein? A vida para o fleumático é uma experiência extremamente agradável, né? Na qual ele se envolve o mínimo possível. Viver para ele é muito bom, é tudo muito legal. Só que eu não quero participar, me deixa na minha aqui, né? Ele é mais espectador das coisas que envolve, né? Ele não é muito de iniciativa, ele é de expectar, de opinar, de falar, de dar ideia. Mas ele mesmo não tem muita iniciativa, né? Enquanto o colérico, diante de uma situação, o colérico tá lá assim, né? Gente, nós temos que fazer alguma coisa, vamos fazer isso. O fleumático tá lá assim, poxa, alguém devia fazer alguma coisa. Alguém devia resolver isso. Né? Ele tem uma pegada um pouquinho diferente. Ele custa ir para ação, mas quando ele vai, ele é muito eficiente. Tá? O fleumático ele tem uma dificuldade muito grande de ir para ação, mas se ele for, né? Até tem uma coisa legal no fleumático, né? Que até esse negócio dele não gostar muito de ação, de envolver, faz ele ser eficiente. Porque ele consegue enxergar os caminhos mais rápido, às vezes. Ele consegue enxergar as coisas, porque ele não quer envolver muito, então vamos fazer desse jeito aqui que já resolve, já é mais fácil. Aí tem que tomar cuidado com ele, né? Que às vezes ele vai muito mais fácil e não faz o que tem que fazer, né? Sim. Ele é um excelente, tem uma qualidade que eu acho fantástica no fleumático, isso eu acho fantástico, fantástico mesmo. Eu já estou falando que o temperamento que não é o meu, né? Não falei o que é, mas eu estou falando que não é, né? Eu gostaria de ter essa qualidade do fleumático, é o seguinte: ele é um excelente ouvinte. O fleumático, ele é um excelente ouvinte. Ele consegue escutar qualquer pessoa. A pessoa pode estar falando uma besteira, ele consegue estar ali de boa, né? E diferente do sanguíneo, porque o sanguíneo, ele ouve se afetando, como eu falei. Você vê, todos os dois é bom. Tanto o sanguíneo como o fleumático é bom para conversar, Sim. é bom para dar conselho, porque eles se envolvem, porque eles gostam de convívio, de conversa. Só que o sanguíneo, ele se envolve com a pessoa. Ele entra ali na alegria, na tristeza dela. O fleumático tem uma característica interessante, que também é boa. O sanguíneo é bom para o conselho, por isso. O fleumático é bom por outro motivo, porque ele escuta a pessoa, ele não se afeta com aquela tristeza. Ela pode ser uma tristeza profunda, ele não entra naquela tristeza. Mas ele escuta tranquilamente e ele consegue dar um conselho assim neutro. Tá? Ele não entra ali na paixão do negócio. Porque às vezes o sanguíneo fica meio cego por isso. Ele entrar na paixão da pessoa ali, né? Tá conversando com a pessoa. Às vezes a pessoa tá toda errada, mas ele tomou as dores dela. Então ele vai dar um monte de conselho errado. Né? É isso mesmo, você tá certo mesmo. Você tem que fazer isso mesmo, você tem que dar um pé nele mesmo, você tem que tal. O fleumático não. O fleumático ele pode estar presenciando, às vezes, uma discussão, como eu já vi fleumático assim. Às vezes o clima tá quente ali, você tá num grupo de pessoas ali, todo mundo quebrando pau, e o fleumático tá lá assim. De repente, quando ele vai falar, ele fala sem se afetar com aquilo, sabe? Eu acho legal demais no fleumático. Ele não se apaixonou com aquela discussão, sabe? Ele não envolveu nela. Então ele consegue ter um olhar assim, analítico. Ô, gente, Sim. isso aqui tá errado, isso, tá certo, isso. Né? Então ele olha sem essa paixão. Eu acho isso aí fantástico. Né? Como ele é frio, mas ele não tem aquela estrutura, ele analisa também. Mas como ele não tem aquela estrutura emocional profunda do melancólico, ele faz uma análise mais fria. Ele consegue pegar a situação, né, separar ali, não olhar a paixão, não olhar a emoção e olhar friamente. Pô, isso aqui tá certo. Sem a paixão, sem
o Uhum. envolvimento ali. Ah, isso aqui está errado. Ele consegue fazer essa análise, né? Ele não é perfeccionista como o melancólico, mas ele gosta bem das coisas certinhas, né? Tem uma coisa também que pegou mal pro fleumático, é um outro rótulo, né? Que é chamado de preguiçoso, né? Não é que o fleumático é preguiçoso, não. Né? Ele não é preguiçoso, não. Ele tem dificuldades. Ah, tá até um comentário aí do William aí, né? Ele tem preguiça de comentar. Mas não é bem que o fleumático é preguiçoso. Ele é difícil de ser motivado. Não é que é preguiçoso, ele não tem motivo para fazer aquilo ali. Sabe? Ele, dentro dele não tem motivo, então ele não faz. Né? Ele tá olhando isso aqui e Uhum. fala, eu vou comentar pra quê? Esse comentário não vai fazer diferença nenhuma, então ele não comenta, né? Nem preguiça, porque não tem. Ele tem essa falta de motivação, essa falta de energia. Igual o sanguíneo, não. O sanguíneo quer comentar. Você vê que o sanguíneo comenta o tempo inteiro, manda abraços. É legal demais estar fazendo essa live aqui, você vê direitinho, né? O sanguíneo estão É. mandando abraço, estão mandando risadinha, estão marcando os outros. Os coléricos estão aí dando instrução, né? Fulano é isso é por causa disso. Estão aí dando, os coléricos estão aí dando Uhum. coordenada, né? Os melancólicos estão em casa sofrendo, falando, oh meu Deus, não, tem que, tem que me ajudar, né? E os fleumáticos estão aí assim, pô, eu vou comentar pra quê? O que vai dar isso aí? Eu vou É, comentar, não vai fazer diferença é nenhuma, o a pessoal só vai tranquilidade rir. danada. Isso aí não serve a nada. Então, né, é para evitar a fadiga. Isso aí, gente. Esse é o pensamento. Não é bem uma preguiça. Então, a gente, né, ele pode, presta atenção, o fleumático, né, se ele não se cuidar, ele pode caminhar sim, para indolência, para preguiça, para morosidade, ele pode caminhar. Mas não é que a Sim. tendência dele é a preguiça, é que ele não tem motivação. Uhum. Se ele não tiver motivação, ele não faz. E ele é difícil de ser motivado. Né? Por que o colérico tem uma atividade muito intensa? Porque ele é fácil de ser motivado. Ele vê um problema e fala, vou resolver. Pronto, acabou, tá motivado. Essa é a motivação Uhum. dele. O sanguíneo está ali no momento, a motivação dele está ali na hora. O que estiver fazendo motiva ele, então leva ele. Né? E o pneumático Uhum. não. O pneumático, se você conseguir convencer ele, ele vai ser eficiente, ele vai ser bom de serviço, vai ser analítico. O difícil é convencer. Ele trabalha muito bem sob pressão, inclusive. Né? Enquanto os outros temperamentos tendem a, cada um do seu jeito, dar uma endoidada, o fleumático é aquele que o bicho está pegando e está, ó. Ele não envolveu naquele negócio, não se afetou aquele negócio. Uhum. Né? E é um. Ô, irmão, É, ah, acho que a gente já tá caminhando pro final da live aqui. E assim, tem vamos uma. lá. Eu diria que 60, 70% só tá aqui para saber uma coisa. Qual que é o Fala aí. temperamento do Emílio? O Ô, pessoal tá ô, ô, curioso. Quem Miller, quiser ir no chutando aí, ó, o temperamento do Emílio, pode ir no chutando. tem a resposta aí do que o pessoal falou? O Uai, pessoal falou que vamos esperar parece o que a pessoal maioria. O falar. que eu sou aí, galera? Fala aí. De repente, mais pra frente, a gente faz outra live também, que dá pra falar muita coisa de temperamento, dá pra Aham, assunto da maior. Aí, o que eu sou? Vamos isso. ver. O que eu sou, Fabinho? Fala aí. Ó, O Edclay é ele muito falou que é fleumático. sanguíneo. 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 Colérico. Carismático. Acho que é sanguíneo. Você vê que só dá sanguíneo comentando. É. Ó, o Miller falando que é colérico. A Camila, colérico. A Pamela falou que é Na, 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 sanguíneo. na, na da semana passada, alguém falou que eu era melancólico também. Teve um Ó, chute desse aí. Ó, esse pessoal, tá mais, o pessoal tá falando mais sanguíneo e colérico, né, irmão? mais sanguíneo e colérico. Wesley Coach. Olha o sanguíneo rachando o bico aí, ó. É o seguinte, vou revelar. Vou revelar. Como eu falei para vocês, alguns temperamentos eles são muito bem parecidos, né? E eu, desde que há uns anos atrás, eu tive esse primeiro contato com os temperamentos, eu comecei a cuidar mais de algumas tendências do meu temperamento, né? É por isso que algumas pessoas vão se surpreender ao saber que eu sou. E isso é injusto, porque uns comentaram aí que eu já tinha contado, né? Teve uma galera que comentou aí, mas eu já tinha falado meu temperamento, não vai, não. Mas eu sou colérico, galera. Eu sou colérico Colérico. demais. Eu sou colérico até roxo. Eu sou colérico igual. Parece. Por que o pessoal acha do sanguíneo? Por causa do bom humor, que é comum aos sanguíneos mesmo, né?
Mas o colérico também tem essa expressividade, né? Mas desde que eu descobri essa minha coleriquice, né? Que eu me coloquei a rezar para mudar a dificuldade do colérico, né? Para tentar potencializar essas coisas e ajudar. Mas eu sou colérico demais. Nossa senhora. Sim, conta Convive muito comigo 2 dias. amadurecimento, né, irmão? Exatamente. Pergunta a minha esposa, vocês verem como que eu sou colérico, né? Falando, eu pergunto a minha mãe como que eu sou colérico, né? Eu sou colérico. A Camila não sabe, não, ela acertou. Camila, o Alisson também, da coordenador de Lavras, acertou também. Mas parece por isso, né? Por causa dessa questão do bom humor, né? De falar, de brincar e tal. E muita coisa que eu já Sim. tentei mudar. Tem muita coisa para mudar ainda, porque ser colérico não é fácil, não, viu? A galera que é colérica aí, você sabe muito bem, né? Uhum. Ser Agora, colérico irmão, não é brincadeira, não. Ah, assim, tem umas boas práticas sobre todo esse assunto de quatro temperamentos, por exemplo, não colocar rótulo, saber que tem que amadurecer. Dá uma passada nisso aí pra gente. Algumas boas práticas, assim, pra não usar esse conhecimento que a gente ganhou, assim, da forma errada. primeira coisa, né? E talvez a mais importante dessas aí. Fala o que você é aí, Gabriel, primeiro. Tem gente perguntando aí. Olha, não sei, eu acho que eu sou colérico também. O Miller falou que eu Você sou é colérico? colérico, eu acho que eu sou colérico também. Não vale do Miller, não, que o Miller é colérico, ele quer falar uma coisa dos outros. É igual Então, eu, quer mas eu, ficar eu falando também dos outros. identifiquei com colérico, eu preciso pensar melhor. Então bem-vindo ao time. Se Aquelas você perguntas for, que você falou na live passada ajudam muito, né? Segundo aquelas ajuda. perguntas lá, deu Ajuda. colérico as duas perguntas. Ajuda, se define. Se você conseguiu responder bem aquela pergunta, acabou. Ela responde. Se você conseguiu responder ela, tem gente que não consegue responder, não consegue se olhar. Mas se olhou, é aquilo ali mesmo. Mas a coisa mais importante do temperamento é o seguinte: com certeza, quando eu fui falando aqui, né, e eu falei algumas características, né, nem deu tempo pra gente falar muita coisa, mas eu falei algumas características. Já foi identificando. É não cair no determinismo, né? Ah, eu sou assim, pronto. Isso é muito comum, né? Ah, fulano é Uhum. assim, tá, a gente tem essas tendências aí, beleza, né? Mas isso não me determina. O que me determina é a minha personalidade. O colérico, por exemplo, tem essa dificuldade de compadecimento, mas ele pode exercitar e alcançar essa virtude, né? O sanguíneo tem a dificuldade de perseverar, ele pode exercitar e alcançar essa virtude, né? Então nada deve, inclusive estou falando que deve acontecer, né? O melancólico tem essa tendência a ver os problemas. Ele pode exercitar e começar a usar esse grande potencial que ele tem para ver as coisas boas, né? O fleumático tem essa tendência a ficar na dele. Pô, ele pode se olhar e não cair no determinismo. Pode falar, não, posso dar mais. Hoje, inclusive, eu vi isso de uma amiga minha. É uma amiga minha que ela falou, nossa, eu gostei muito da live ano passado. Ela já ela teve a primeira vez contato com o temperamento quando eu tive também, a gente estava no encontro junto. E ela falando, poxa, isso Uhum. mudou muito porque eu coloquei mais atividade na minha vida fleumática. Olha que coisa bonita ela falando. E realmente, ela é uma pessoa extremamente dinâmica. Se eu fosse chutar o temperamento, uma amiga minha muito próxima, eu teria errado, nem teria falado isso. Ela é fleumática, mas ela começou a trabalhar isso e hoje ela é uma pessoa extremamente dinâmica, né? Uma pessoa que trabalha isso aí. Então, assim, o principal é isso, não ter esse determinismo, né? E uma dica que ajuda muito é você olhar o outro, usar esse conhecimento também para você entender melhor o outro, né? Sim. A gente tem uma dificuldade, a gente acha que todo mundo funciona igual a gente acha que todo mundo pensa igual a gente, né? Então, assim, olhar para o outro e saber, poxa, o outro funciona de uma forma diferente. É Você um conseguir conhecimento muito identificar bom pra mais gente ou se menos. amar e amar o outro, né, irmão? Exatamente. Porque você consegue entender o outro, né? E Sim. ver beleza no outro. E ver beleza no outro, ver que o outro funciona diferente. Você consegue ajudar melhor o outro. Né? Que se você, pô, o outro funciona assim. Então, talvez se eu fizer isso aqui, vai ser melhor do que se eu agir desse jeito, né? Aí, para Uhum. educação de filho, vale muito. Para relação Sim. interpessoal, né? Você vai vendo que pelo temperamento, a vida de oração, cada um vai ter uma dificuldade específica com a prática espiritual, né? Uhum. Ô, irmão, a gente tá E, com 30 segundos aqui pra acabar a live. ó, meus Infelizmente, irmãos, temos que despedir. Irmãos, estamos com saudade de todos aí. Muito obrigado por ficar até aqui. Foi muito divertido. Tá acontecendo direto aí esse bate-papo carismático. Fiquem com Deus. Se tiverem mais dúvidas, pode mandar lá na página que o pessoal vai respondendo. Se despede aí, Emílio. 10 segundos. valeu, irmão. Deus abençoe, viu? Saudade de todo mundo, viu? Eu amo muito vocês.